porque depois daqui ele vai subir para Cesareia de Filipe. Essas são as outras histórias da gente. Tá? O que é que eu quis demonstrar com um esquema que é quase fictício, porque tem vários lugares que a gente não sabe para onde que o nosso Senhor foi. Primeiro, ele vai para Nazaré, de Nazaré, ele vai para Cafarnaum ou Betsaida. Depois ele vai para o outro lado, provavelmente Betsaida, e chega em Gerasa. De Gerasa, ele vem para uma região deserta, para o outro lado. Depois ele chega em Genezaré. De Genezaré, ele vai para Dalmanuta. De Dalmanuta, ele vai para Betsaida. E aqui ele continua a caminhada dele e vai subindo por aqui. Nesse intervalo aqui, ele tem umas viagens pelo lado de cá. Depois ele sobe para Jerusalém. Gente, o que a gente vê nesse esquema rápido, muito simples, dessas viagens do Nosso Senhor? Que Nosso Senhor está se deslocando. Ó. Nosso Senhor está indo de um lado para o outro. De um lado para o outro. Nosso Senhor está em constante movimento, em constante caminhada. Ele tem várias caminhadas nessa região aqui para Fenícia a pé. Ele tem caminhadas para Nazaré. Ele vai caminhar mesmo para Jerusalém, aqui mais embaixo. Ó, ele está lá em cima. Ele vai descer aqui até Jerusalém, tá? E depois, quando ele ressuscita, ele manda dizer para o pessoal esperar ele no Mar da Galileia. Ele vem para cá e depois sobe. Inclusive, esse primeiro momento aqui de Nosso Senhor é uma apresentação como se ele fosse conseguido adébitos. Não chegou em Jerusalém. Em Jerusalém vai ser um local que ele vai encontrar resistência e grande oposição. Então é como se no Evangelho de São Marcos tivesse uma oposição entre a região da Galileia e a região de Jerusalém. A região de Jerusalém é a região que ele consegue adébitos, e aqui é a região onde ele consegue ter uma certa resistência. Mas também essa região aqui do Mar da Galileia, se a gente for ver aqui, tem a região Mar da Galileia. Aqui nós temos a região Mar da Itureia, de Traconítides. Essa região aqui é mais pagã. Essa região de cá é mais de judeus. Nós também vamos ter uma apresentação de nosso nessa região, que os pagãos vão acolher bem a mensagem dele. Aqui ele vai encontrar muita resistência de fariseus. Vamos encontrar sempre essa dinâmica dos lugares por onde Nosso Senhor vai passando, de grupos que o acolhem, de grupos que rejeitam o Nosso Senhor. Mas aqui nesse local da Galileia, é um local onde Nosso Senhor está correndo para um lado e para o outro, fazendo missão, viajando, levando a palavra de Deus para o povo. O que a gente vê nesse pequeno zigue-zague que nós fizemos aqui? É que Nosso Senhor não parava. Ele tinha uma urgência da missão dele. Ele sentia um apelo muito grande de Deus para fazer todo o possível para que essa mensagem pudesse correr. Então ele sai de Nazaré. Tem um texto que eu gosto muito, que é o Evangelho Apócrifo de Nossa Senhora, o Evangelho Secreto de Nossa Senhora. Diz que esse texto é um texto que foi escrito que São João escutou quando levou ela para Éfeso. Depois que Nosso Senhor morreu e disse: "Eis aí o teu filho", São João levou Nossa Senhora para Éfeso e disse que lá tem um local, eu botei no Facebook, um local provavelmente considerado a casa de Nossa Senhora em Éfeso, na Grécia, e que ela contou, narrou como foi a vida dela com Nosso Senhor, como foi o acompanhamento dela na missão. É um texto que eu acho muito forte. E lá no texto diz que por causa do problema que Nosso Senhor estava encontrando em Nazaré, que Nosso Senhor não foi compreendido em Nazaré, na terra dele. O pessoal quis apedrejar, Nosso Senhor foi embora. Mas aí a mãe dele ia ficar lá, a mãe dele ia ficar assim, exposta aos inimigos de Nosso Senhor. Então diz também que Nosso Senhor pegou Nossa Senhora e a conduziu para Cafarnaum. Então essa mudança de Nosso Senhor de Nazaré para a região da Galileia começa o seu ministério marcado pela morte de João. Lá em Cafarnaum era uma região, uma cidade grande, que tinha uma grande sinagoga, tinha um grande comércio, as pessoas afluíam muito para esse local. Então era um local ótimo para que Nosso Senhor começasse a pregar e a mensagem dele começasse a se propagar. Então, quando Nosso Senhor vai para essa região do mar de Tiberíades, para o lado da Galileia,
É interessante que ele vai procurar os seus primeiros seguidores, como nós temos no capítulo 1,16, caminhando junto ao mar. Primeiro é legal que o nosso Senhor vai caminhando pelo mar, é onde ele vai pescar os seus primeiros seguidores, e ele poderia, talvez, procurar os seus seguidores em outro local. Talvez nosso Senhor devesse procurar, se fosse seguir uma lógica muito religiosa, ele deveria sair de Nazaré e vir para Jerusalém, onde estava lá o templo, onde estavam lá os sacerdotes, os filhos da lei, estava o pessoal da religião. Mas onde é que nosso Senhor vai procurar os seus adeptos? Não é no templo, é no local do meio do povo, onde o pessoal trabalhava lá como pescadores. É muito interessante que nosso Senhor vai procurar discípulos, não nos doutores, não nos escribas, não nos sacerdotes, mas um povo completamente, talvez que não se esperasse. E nós sabemos que essa procura de nosso Senhor por esses pescadores deve ter passado por um processo de meditação, de oração, claro, do Senhor, porque diz um texto lá, que nós, em um determinado momento, subiu a montanha para poder escolher os 12 dentro do grupo dele. Mas a gente vai ver pelo Evangelho de São João, pegando uns paralelos, que João e Pedro, João e André, aqueles irmãos, como Pedro e André, como o João e Tiago, eles eram pescadores, mas eles não eram os caras assim como quaisquer. Eles não eram pessoas assim, porque a gente está aqui trabalhando, então somos pescadores, quando acabou, o Senhor chegou e chamou. Nós temos no Evangelho de São João uma coisa mais elaborada. O João e o André já participavam do grupo de João Batista. Eles eram pescadores, mas eram homens atentos à manifestação de Deus. Eles levavam a sério a fé deles. Então, nosso Senhor vai pegar no meio dos pescadores, homens para ser os seus discípulos, mas eram pessoas atentas ao projeto de Deus. Então nós vamos seguindo aqui, nós somos nesse barco. É no caminho do mar que nós vamos ter nosso Senhor fazendo convite para os discípulos para seguir. É no meio dos pescadores que ele vai lançar as primeiras redes e vai dizer: eu vos tornarei pescadores de homens. E nós vamos ter uma resposta muito rápida desses pescadores. Eles deixam as redes imediatamente, como diz o Evangelho de Marcos, imediatamente, e passam a segui-lo. Então, alguns, como eu falei aqui, alguns estudiosos, eles não consideram que foi assim. O Senhor chegou ali, já de uma hora para outra, o cara já estava deixando tudo, e já estava seguindo o mestre. Tanto deve ter sido da parte do Senhor um olhar para aqueles homens, como também aqueles homens devem ter começado a ver que aquele cara ali, aquele profeta, aquele homem de Deus, era um homem diferente. E ainda mais, como nós temos no Evangelho de São João, a indicação de João que ele era o Cordeiro de Deus. Não é? Então nós temos aqui uma vocação que é muito rápida, mas que por trás daquela rapidez tem toda uma elaboração de caminhada que a pessoa viveu. Tem também um texto de 1,19 que me chama bastante atenção, que ele colocou esse grifo, foi o Ricardo lá da Ilha dos Anjos, que ele diz que acha bastante interessante que quando o texto vai falar o chamado de Tiago de João, diz, né? No João 19, no João 19 diz, um pouco adiante, depois de chamar Pedro e André, diz: viu Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, consertando as redes do barco. Aqui o Ricardo fez uma reflexão que eu achei muito interessante, que para você pescar, você precisa consertar as redes, porque nós não podemos pescar tendo uma rede furada. Então o que significaria esse conserto das redes para poder pescar para nosso Senhor? Provavelmente a reconciliação com Deus, a reconciliação com os irmãos, saber dar as mãos às diferentes forças da igreja, do mundo, para poder somar, para poder pescar. Porque se não for assim, as redes ficam furadas e os peixes não são pescados. Porque também é bonito esse texto do nosso Senhor, da vocação: eu vos farei pescadores de homens. E é um grande desafio que nós temos
como evangelizadores. Como a gente deve ser um evangelizador? Que a gente consiga pescar as pessoas, que a gente lance a isca e a gente consiga atrair nosso Senhor, as pessoas para nosso Senhor. Estava conversando com Graça, nós estamos com a exposição. A exposição é uma espécie de isca para as pessoas que podem vir. Estava entendendo contato com a igreja, mas nós precisamos saber fazer, como abordar, como anunciar, como criar amizade e trazer essas pessoas para perto do Mestre para serem pescadas. Então, como fazer para pescar essas pessoas e como consertar essas redes? É interessante também que no 17 nós temos a beira-mar, a vocação dos primeiros discípulos, e são duas vocações de família. Aqui uma coisa que me chama muita atenção nesse estudo: tanto Pedro e André, como Tiago e João, são dois irmãos que Deus, que Nosso Senhor convida para o começo da sua missão. Aqui vem a importância desse chamado do Mestre para chamar também os nossos familiares e amigos, que nós não fiquemos, não é, apenas isolados, mas que essa missão a gente facilitar em casa. E está a Fernanda aqui, os dois irmãos que estão aqui, como nós aqui também, né, Vera? Mas quem tem mais de irmão por aqui? Quem está de irmão de pai por aqui, de família? Então, são duas irmãs. Isso é muito legal, por quê? Porque o nosso Senhor chamou Pedro e André, Tiago e João, que provavelmente a caminhada também era difícil e precisava um ajudar o outro. Às vezes um enfraquece, o irmão dá a força, como também para nós. É importante que a gente, na preocupação de salvar os outros, levar a salvação para os outros, a gente pense primeiro na nossa família, né? Pense na nossa família. Se a gente está tão preocupado de levar a luz do Senhor, então, por dentro da casa é o primeiro lugar que passa. Então, isso aí desse chamado é interessante. No 2,13, eu queria fazer a reflexão dessa parte, apenas no que interessa aqui em relação ao barco. No 2,13 diz: e tornou a sair para a beira do mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coloteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Também nós temos, dentro aqui dessa perspectiva de mar, próximo ao mar, um chamado de um outro discípulo, não é? Que seria Levi, que seria Mateus. Passando aqui para frente, fazendo plano geral, nesse roteiro aqui, olhando as viagens do barco, nós temos que, em determinado momento, Jesus retirou-se com os discípulos a caminho do mar. Nós vamos vendo que nosso Senhor, também nessas viagens, Ele tem o cuidado de estar com os discípulos e tem o cuidado também, em determinado momento, orar com eles. Retirou-se com os discípulos para o caminho do mar. Tem um texto aqui que eu acho bem legal, que me iluminou bastante desse projeto, que num determinado momento nosso Senhor pede lá aos discípulos um pequeno barco para poder pregar o Evangelho, porque a multidão não amassasse. No texto também de Lucas fala que nosso Senhor vai para o pequeno barco, o barco de Pedro. Aqui nesse negócio do pequeno barco, me vem a ideia que é importante a gente trabalhar pequenos grupos. Um barco que cabe poucas pessoas, um barco simples, né? Que nosso Senhor não seja exprimido no meio daquela multidão. Quem sabe encontra assim uma massa, nosso Senhor está muito exprimido e às vezes não consegue falar direito para as pessoas. E talvez um pequeno grupo assim que nós estamos aqui seja mais acessível a gente escutar aquilo que nosso Senhor tem para nos dizer. Então eu tenho muita esperança em pequenos grupos. Eu não sou assim de pensar, para a gente poder fazer um trabalho, se não tiver uma multidão, uma massa, o trabalho não está valendo. Não, a ideia do barco, que inclusive os barcos daquela época eram barcos que cabiam a faixa de 12 a 15 pessoas, eram barcos pequenos para poucas pessoas. Então, cursos que nós, ou encontros que nós tenhamos, que tenham poucas pessoas, está valendo sim. Às vezes a gente vai para um encontro da igreja, enquanto que a gente vai preparando a coisa, tem 2, 3 pessoas, a gente diz, ixi, não tem ninguém. Mas nosso Senhor diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nosso Senhor é muito pobre, né? Muito simples.
Ele se contenta com muito pouco, né? Se tiver 2 já está valendo lá o negócio. Então, essa questão do barco também faz a indicação que nós precisamos aprender a ser comunidade de pequenos grupos para poder viver bem essa palavra de Deus. Aqui mais que nós vamos ter para frente. No quarto 1 tem um negócio bem legal. Jesus começou a ensinar junto do mar, no quarto 1. Vamos para o quarto 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. Viu até ele a multidão numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se no barco que estava no mar, e ensinava-lhes muita coisa por meio de parábolas. Aqui nós temos também uma outra indicação. Do barco, nosso Senhor faz ensino para a multidão a partir de parábolas. E nós poderíamos nos perguntar muito por que nosso Senhor ensinava a partir de parábolas. O texto é bem difícil, porque ele diz para que esse povo escute, não ouça e não se converta. Mas no primeiro momento nós temos o seguinte: nosso Senhor ensina para o povo em parábolas. Deixando o texto um pouco de lado, o significado que o próprio texto dá, eu acho interessantíssimo nosso Senhor pregar através de parábolas. Porque a parábola, vamos pensar, aqui ele vai pregar a parábola do semeador. O semeador tinha, saiu semeia da semente pelo caminho. Nosso Senhor, quando prega aquilo ali, ele não dá tudo vendido. Ele faz o povo pensar, ele faz o povo refletir. O povo fica com aquela história na cabeça. O que na verdade ele estava querendo dizer com isso? Você entendeu? Aquelas pessoas que estão interessadas têm que ir atrás para saber o que nosso Senhor estava querendo dizer. Então nosso Senhor não dava tudo mastigado, não. Ele lançava a semente dele, mas esperava que as pessoas tivessem uma resposta para poder aprender aquilo que ele estava falando. Tanto assim que depois ele vai dizer, para os de fora, isso não vai ser explicado, mas para vocês aqui eu vou explicar. Então, ele chegava para os discípulos e explicando, tintim por tintim, coisa por coisa, o significado daquela parábola. Então, as parábolas também, elas tinham um sentido de ajudar a formar aquelas pessoas que estavam com ele no barco, para aprender de uma forma mais aprofundada o que significava o que ele queria dizer. Mas os discípulos não poderiam aprender se eles não tivessem dado tempo para o mestre, para que o mestre pudesse explicar. Os discípulos não poderiam entender se ele não tivesse deixado tudo, largado tudo, para poder perder tempo, gastar tempo, ganhar tempo com o mestre. É muito parecido com o que nós estamos fazendo aqui. É claro que a mensagem do nosso Senhor é dada para a multidão. E nosso Senhor, a palavra dele é acessível às pessoas para que as pessoas possam entender. Mas de repente a gente precisa parar, dar tempo para o mestre, se reunir num grupo, para que deixar nosso Senhor explicar melhor o sentido das coisas. Nós estamos aqui porque nós estamos perdendo tempo ou ganhando tempo para poder querer aprofundar esse conhecimento de Deus, essa palavra do mestre. Então era assim a mesma coisa com os discípulos. Os discípulos estavam naquela massa, estavam naquela multidão, mas eles sabiam se deter, ou perder tempo, ou dar tempo, para poder aprender mais. Significa da parte dos discípulos uma sede. Significa por parte dos discípulos uma busca, uma procura, que nós devemos ter no meio dessa massa, de uma forma diferente, se caso a gente também queira se aproximar mais desse discipulado do mestre. Mas lá o texto diz que o pessoal, para ouvir e não entender, e não se converter, o texto é duro. Esse texto ele diz que ele vai remontar a uma tradição, que nós não temos condições de entender esse texto, se nós não entendermos os bastidores da época do anúncio dessa palavra. O que se diz é que quando os discípulos falavam, ou o Evangelho falava, que esse povo não escute, mas não me ouça, não se converta, era uma mentalidade que existia na época, que tudo que era feito, na verdade, é uma participação de Deus e do homem. Se
o homem não se converte, é uma ação dele, mas também tem uma ação de Deus. Se o homem se converte, tem uma ação dele, mas também tem uma ação de Deus. E é preciso na nossa vida, a gente viver dentro da nossa história, tanto a nossa ação, como a ação de Deus, e se abrir para essa ação. Se a gente se abre para aquilo que Deus nos fala, nós vamos com certeza, não é, entrando no processo de graça e vamos acolhendo também a salvação. Mas é interessante aqui dentro do texto, para nós, que nosso Senhor falava para o povo em parábolas. E o que significaria também hoje na evangelização, falar em parábolas, seria dizer exemplos, comparações, né, que pudessem nos ajudar a refletir melhor o texto ou mistério de Deus. Por exemplo, um ótimo parabolista que nós temos aqui é o Romão. Não é, Romão? Já prestou atenção em você. Romão está pregando lá, fazendo as reflexões dele. O Romão tem a capacidade de pegar coisas do dia a dia e fazer uma comparação com a vida do Evangelho. Por exemplo, o Romão fez uma comparação que eu achei fantástica, Romão, que eu não esqueci. Ele comparou, foi o que ficou na minha cabeça, do Romão. Olha como ficou. Daquela sua pregação, não sei o que foi que você falou. Não me lembro, Romão. Mas isso aqui que você falou ficou registrado na minha cabeça. Olha como é legal. Uma parábolazinha, uma historinha, uma comparação ajuda-te a guardar a coisa na memória. Porque eu não me lembro necessariamente nem tempo da pregação do Romão. Mas o Romão estava falando lá sobre viver a fé. A viver a fé é que nem um quebra-cabeça. Você às vezes tem um quebra-cabeça mais simples que você sabe juntar as peças. Mas às vezes o quebra-cabeça pode ser mais complicado, né, irmão? A vida você vai vivendo, o quebra-cabeça vai se complicando e você tem que saber juntar aquelas peças para poder viver a fé. Você assim, rapaz, que loucura, que comparação maravilhosa que o irmão fez. E teve outra comparação que tu fizeste naquele dia, não foi, irmão? Qual foi a outra comparação? A gangrena. Da gangrena, não foi? Repete aí, Romão, como foi? Por exemplo, o dedo gangrenado. Se a gente cortar um dedo, a mão vai continuar sendo a mão, só que vai ser a mão sem o dedo. Mas mesmo assim vai falar o dedo falta para a nossa mão vai continuar com a mesma função, mas vai ter sempre a mão sem o dedo. Do mesmo jeito acontece dentro da igreja. Se a gente cortar uma coisa, por exemplo, se um grupo de coroinhas começar a se destruir, vamos dizer que o grupo de coroinhas se destrua, vai ser a igreja sem o grupo de coroinhas. Vai haver uma falta, mas a igreja vai continuar a existir. Foi mais ou menos assim. Pois é, foi muito legal a comparação dessa, né? São comparações porque ajuda a gente a gravar a mensagem, a pensar. E também o testemunho. O testemunho é muito forte nesse sentido. Se você escuta um testemunho de alguém que realmente lhe marca, você guarda aquela história e aquela história lhe anima, lhe motiva. Quantos testemunhos já escutei aqui na comunidade que vale como essa história é bonita? Então, quando a gente conta o testemunho, a coisa também, a gente tem uma capacidade de gravar a mensagem. Então, o que me chama a atenção aqui, dentro dessa mensagem do Evangelho de Marcos, é que Nosso Senhor tinha uma maneira muito própria de anunciar o Evangelho, de fazer o pessoal pensar, meditar, rezar, refletir. Que Nosso Senhor parece uma escala que gosta da coisa muito mastigada, pegar a coisa e dizer tudo como é. O que está por trás mesmo disso? Não é? Vamos fazer a comparação com a exposição. Não é? Você olha assim um quadro do Descartes, o que o Descartes estava mesmo querendo dizer com isso? Aí você vai viajar, você vai tentar pensar, você vai refletir. O que ele quis dizer mesmo com aquele quadro, daquela fome, aquele Padre Cícero ali atrás? Será que ele está criticando a religião em relação à fome? Ele está apoiando? O que ele está querendo dizer com aquilo ali? Então você vai pensando, você vai refletindo, e isso é importante dentro da mensagem. Para frente, temos uma coisa bem interessante, que no quadro 35, Nosso Senhor, eu falo para vocês, que Nosso Senhor está no barco, com a cabeça sobre o travesseiro. É apenas o Evangelho de São Marcos que diz isso. Se diz por causa desse pequeno detalhe, que provavelmente Marcos também estava nesse barco, apesar do Evangelho dizer que eram os apóstolos, discípulos, tinham outros
e provavelmente o evangelista estava lá, porque é dito que é uma coisa muito específica, que era preciso a pessoa estar presente para poder narrar aquele dado. Mas é muito interessante o que nos diz aqui o texto da tempestade no 4:35.